Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo a gente vai tratar do dimensionamento de sapatas submetidas a dois momentos, ou seja, nós temos uma sapata aí com flexão oblíqua. Esse é o modelo mais comum que a gente tem no dia a dia, então quando a gente admite que nossa fundação está com um vínculo engastado, nós vamos ter momentos aí nas duas direções. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. Eu tenho a sapata e vou ter momento em X e momento em Y. Então, vou ter essa situação ali e a gente vai ter que fazer um dimensionamento aqui um pouquinho diferente do que a gente já viu até agora para a sapata centrada sem momento fletor e para as sapatas aí com um momento fletor apenas. Então, antes da gente começar efetivamente aqui, já desce aí, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações aí, ativa o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos aí, que nós vamos ter um conteúdo bem completinho aí sobre sapatas, sobre fundações de modo geral, sobre blocos. Daqui a pouco a gente está entrando nessa parte de estaca de bloco. Você vai ter um conteúdo muito bom aí, então não se esqueça de se inscrever no canal aí. Então, vamos iniciar efetivamente aqui o nosso dimensionamento. Eu tenho aqui os dados de uma sapata genérica aí que eu peguei. Então, tem aqui um pilar de 60 por 40, a normal aplicada aqui, normal característica, de 1040 kN, momento em X de 280 kN vezes metro e em Y de 190 kN vezes metro. Temos aqui o nosso γC, coeficiente de minoração da resistência do concreto, de 1.4, e também coeficiente de majoração das cargas aí também de 1.4, a mesma coisa do γg também. Temos uma resistência aqui de concreto de 20 MPa, a resistência de cálculo do nosso aço de 43,47 kN por centímetro quadrado, ou seja, um aço CA50 minorado por 1,15, que é o coeficiente de minoração do aço. A tensão admissível do solo eu tratei aqui como sendo 0,05 kN por centímetro quadrado, uma tensão relativamente alta para o nosso solo. Temos aqui o coeficiente de majoração para levar em conta o peso próprio da sapata e do solo que vai fazer o reaterro dessa sapata, então o solo acima dela, de 1,10, então a gente vai considerar 10% dessa normal aqui de 1040. O diâmetro da barra do pilar de 20 mm, ou seja, 2 centímetros. Cobrimento nominal de 4,5. Diâmetro da barra aqui da sapata eu vou arbitrar como sendo uma barra de 12,5 mm. γg também eu coloquei aqui de 1,4, apesar que vai ser o mesmo do γc. E o comprimento de ancoragem ficou arbitrado em 61 centímetros para a barra de 20 milímetros, que eu posso encontrar aqui no meu comprimento de ancoragem. Então, 20 milímetros com um gancho, uma barra de 20 milímetros vai ter o quê? Então, deixa eu diminuir aqui um pouco. Então, 20 com, e aqui 20 milímetros, ó. Então, 61 centímetros. Esse daí é o valor que a gente tem de comprimento de ancoragem. Então, posso voltar aqui para o MATCAD e a gente vai começar efetivamente os cálculos. O início aqui é muito semelhante ao que a gente viu, muito semelhante não, é exatamente igual ao que a gente viu anteriormente aí para sapatas sem momento fletor e sapata com momento. Então, vou fazer aqui o meu SSAP, que vai ter aqui o meu KMJ, vezes o meu normal característico. Isso daqui dividido pela tensão admissível do solo. Lembrando que todo esse roteiro de cálculo aqui que a gente desenvolver, esse roteiro de cálculo, esses materiais aqui, esses ábacos que a gente vai usar, esse comprimento de ancoragem, vai estar tudo disponível lá no meu grupo no Telegram. Então, para acessar esse grupo, tem aí o link na descrição aí do vídeo, ou então no comentário fixado aí do vídeo. Então, a área que a gente vai precisar aqui da nossa sapata é de 22.880 centímetros quadrados, se a gente não considerar um aumento fletor. Então, a gente vai fazer aqui primeiro uma geometria dessa sapata, depois a gente avalia se com o momento fletor aplicado ela passa ou não. Então, vamos usar aquelas mesmas equações que a gente já viu. Então, meio vezes o meu BP. Então, vezes, abre parênteses aqui, o meu BP, menos o AP. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser mais, abre parênteses aqui de novo, raiz quadrada de 1/4, vezes, abre parênteses, o meu BP menos o meu AP. Isso daqui ao quadrado, mais a área da minha sapata. Então, o SSAP ali que a gente calculou. Então, deixa eu pegar aqui, eu acabei escrevendo errado ali. Então, tem aqui, ó, 141,592 centímetros aí, então, que é a dimensão da minha sapata.
Então, vou chamar aqui que meu B, vou colocar que meu B ele tem 145 centímetros. Então, vou arbitrar que meu B tem isso. Então, sempre valores múltiplos aí de 5. Então, sempre valor assim inteiro, 140, 145, 150. Porque obra de terra a gente não tem muita precisão aí para estar fazendo medidas quebradas. Então, B mais o nosso AP menos BP, isso daqui a gente encontra a dimensão A, que vai ser de 165 centímetros. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, que meu A ele vale 165. Então, vou arbitrar dessa forma aqui. Eu coloco aqui na frente, geralmente, porque se eu precisar vir cá e mudar, fica mais fácil do que eu mudar aqui dentro. Então, temos aqui a geometria já da nossa sapata. Então, 145 por 165. Vou fazer a área dela, então, vou fazer aqui a área da sapata, que vai ser o meu A vezes B. Então, vou ter uma área efetiva de 23.925 centímetros quadrados. É maior do que a área que a gente precisa aqui para essa tensão admissível do solo que a gente tem. Então, vamos seguir. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer a determinação da excentricidade. Então, determinação da excentricidade aí, para a gente fazer outras determinações posteriormente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui o EX, que é a excentricidade em X. Vai ser o meu MX, que é o momento fletor em X, dividido pela NK, que é a minha normal aplicada. Aqui eu não preciso majorar por 1,10. Vou multiplicar por 100 para já sair em centímetros. Então, tem aqui 23,92 centímetros. Fazer a mesma coisa para Y. Então, vou pegar aqui e mudar só o que é necessário. E tenho aqui 18,269 centímetros. Então, essas daqui são as excentricidades que a gente tem. Com essa excentricidade, a gente pode calcular aqui a tensão atuante. Então, a gente pode verificar aqui as tensões atuantes. Então, tensões atuantes. E como que a gente vai fazer isso? Vou chamar aqui de NX, que vai ser a excentricidade que eu tenho, dividido por A para X, então. Então, tem aqui 0,163, valores adimensionais. E em Y, vou fazer a mesma coisa, só que aqui vai ser dividido por B. Então, vou ter aqui um valor de 126. Então, eu tenho aqui o valor de NY e de NX. Agora, a gente vai entrar no ábaco de Montoya, então, para fazer aí a obtenção das tensões. Então, vou fazer aqui, ó. Colocar aqui, ó. Ábaco de Montoya. Então, a gente vai entrar nesse ábaco aí. É este ábaco aqui, ó. Esse material vai estar disponível lá no meu grupo no Telegram. O link está fixado aí no primeiro comentário, então vai estar na descrição. Então, nós temos aqui em X, ó, NX e NY aqui, ó. Então, e aqui nós temos, ó, o lambda 1, lambda 4 e um ângulo alfa aqui, ó. Então, um ângulo que a gente tem aqui dentro desse ábaco para fazer o dimensionamento aí quanto à compressão oblíqua, a flexão oblíqua no caso. Que é o mesmo procedimento que a gente usa lá para pilares, só que a gente tem um ábaco diferente lá para pilares. Então, fazer esse dimensionamento à mão é um processo complicado, então, por isso a gente pega o auxílio desse ábaco aqui para tornar um pouco mais fácil. Então, o que a gente vai ter que encontrar aqui primeiro para verificar? Eu vou encontrar primeiro só o meu lambda 1. Então, vou fazer aqui a obtenção do meu lambda 1 por enquanto. Não vou achar os demais, porque eu não sei se com esse lambda 1 apenas a gente vai conseguir dimensionar, se a tensão vai ficar dentro do limite. Então, não faz sentido a gente pegar todo mundo ali já e depois ver que não precisou. Então, tem que fazer de novo o processo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter NX aqui de 0,16 e NY de 0,12. Então, vou vir aqui no meu mapa, aqui, ó, no meu ábaco. Então, eu tenho aqui, ó, em X. Tem aqui, ó. Então, tem aqui, ó, em X, eu tenho 0,16. Então, ele anda aqui de 0,10 em 0,10, ó. Então, deixa eu ver, cadê minha canetinha aqui, ó. Então, tem 0,10, 0,20. O 0,16 está aqui entre eles. Então, tem aqui, ó, 0,10, 0,12, 0,14, 0,16. Então, aproximadamente aqui, ó. E aqui na outra direção eu tenho o Q.
na outra direção y, eu tenho 0,12. Então, em y 0,12, ó. Então, tenho 10, já tenho aqui 0,12. Mais ou menos aqui assim, ó, 0,125. Então, tem mais ou menos nessa região. Então, se eu traço aqui a linha, ó, então se eu vou traçando aqui a linha para chegar nesse ponto, eu vou ter mais ou menos aqui nesse pontinho aqui, então, meu lambda 1 como 0,35, ó. Então, tá nessa linha aqui, ó, 0,35. Então, vou colocar aqui que meu lambda 1 ele vale 0,35 por enquanto. A gente vai verificar isso daí se com esse 0,35 a tensão vai ficar dentro do limite. Então, vou fazer o cálculo aqui da minha tensão sigma 1. E como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer o cálculo aqui com kmj, então esse coeficiente aqui de majoração, ó, que a gente tem de 1,10, vezes aí a nossa normal característica, que a gente já tem ali em cima, dividida aí por o nosso lambda 1, que a gente acabou de pegar lá no ábaco, vezes a área da minha sapata. E aqui eu tenho um valor de 0,137 kN por centímetro quadrado. Então, essa daqui é a tensão atuante. Essa tensão atuante ela é maior do que a tensão admissível? Porque a nossa tensão admissível é de 0,05 kN por centímetro quadrado. Aquela tensão admissível ainda posso multiplicar por 1,3, por se tratar de uma sapata que está submetida a momentos. Então, se a gente pegar diversas literaturas aí sobre sapatas com flexão oblíqua, a gente vai ver que é consenso ali nessas literaturas que a gente pode majorar a tensão admissível do solo em 1,3. Então, vou pegar aqui 1,3 vezes o nosso sigma A, que é de admissível. Ele é maior do que o nosso sigma 1. Deu 0. Então, se 1, ok. Se 0, não ok. Então, quer dizer que não está ok. Então, quer dizer que a gente tem que moldar a seção da nossa sapata aí para que ela passe. Então, a gente tem aqui uma seção muito menor que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui em cima e simplesmente mudar minhas dimensões. Eu vou arbitrar, então, agora que eu tenho uma seção aí de 200 por 220. Então, eu vou colocar aqui 200 e aqui deu 220, ó. Então, 220. Passa a ter uma área de 44.000 centímetros quadrados. A excentricidade permanece a mesma, porque não leva em conta a seção da sapata. Mas as tensões atuantes vão mudar, porque agora eu vou ter 0,12 e 0,10 praticamente. Então, vou apagar isso daqui, que eu tinha feito. Então, pega aqui a minha borracha. Se eu achar onde está o mouse aqui, né? Às vezes esse whiteboard tem esses probleminhas aí, a gente não consegue achar onde está posicionada a setinha. Então, eu tenho 0,12 em x, ó. Então, 0,12, ó. E NY 0,09, então 0,9, 0,10, então. Então 0,8, 0,9 aqui no meio. Então, nós temos isso daí. Esses dois pontos, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai traçar a linha aqui então, ó, mais ou menos aqui assim. A gente não tem uma precisão tão grande assim também, mas no final não vai dar tanta diferença, né, no nosso processo. Então, mais ou menos aqui assim o nosso ponto. Então, eu tenho um lambda aqui, ó, de aproximadamente o que? 0,44 mais ou menos. Então, um lambda 1 aí de 0,44. Então, coloco aqui 0,44. E aqui já deu 0,059, que é menor do que 1,3 vezes a tensão admissível. Então, está igual a 1, se 1, ok. Então, beleza, podemos prosseguir aí com os nossos cálculos. Então, agora eu vou colocar aqui então meu valor de lambda 4. Qual que vai ser esse valor de lambda 4? Vamos entrar aqui no ábaco de novo. Então, o valor de lambda 4, ele é esse valor aqui dessas linhas aqui, ó, pontilhadas. Então, o nosso valor está entre 0 e 0,2. Então, está aqui mais ou menos um valor aí de 0,10, 0,11. Então, vou colocar aqui 0,11. Então, 0,11. E temos aqui o ângulo alfa. O ângulo alfa, a gente também entra aqui no ábaco. Então, nós temos agora nessas outras linhas aqui, ó, nessa direção. Ó. Então, nós temos o ângulo alfa aqui.
Nosso ângulo alfa ele está aqui entre 35 e 40. Eu vou colocar aqui então o ângulo alfa aí de aproximadamente 37, mais ou menos, 38. Então, posso colocar esses valores aí. Então, colocar aqui um valor de 38. 38 graus aí, então, no caso. E agora a gente prossegue com os cálculos. Então, agora eu vou usar outra equação. Então, vou fazer aqui já o sigma 4, que é uma tensão fictícia que eu tenho. Aqui no meu Abaco, não sei se nessa versão aqui dele eu vou ter as equações, não tem as equações aqui. Mas tem algumas versões aqui do Abaco que ele mostra essas equações aí. Que é as equações que a gente está usando aqui. Ó. Então, essa sigma 1, 4, 2 e 3. A sigma 4 é uma tensão fictícia que a gente vai ter de cálculo aí. Então, a gente não vai levar ela em conta lá comparando com a tensão admissível do nosso solo. Então, vou ter aqui ó, o meu lambda 4 vezes aí o valor que eu tenho para a tensão 1, para a sigma 1. Então, tenho aqui 0,007. Então, 0,007 essa unidade de medida de kN por centímetro quadrado. Então, vou até colocar aqui na frente que ela é uma tensão fictícia. Então, tensão fictícia. Depois a gente tem aqui o sigma 3. Então, vou fazer esse sigma 2 aqui, na verdade. Seguir aqui a sequência. Então, tem o sigma 2, que vai ser igual ao meu sigma 1, que vai ser menos, abre parênteses, duas vezes aqui o nosso sigma 1 menos o sigma 4. Isso daqui vai ser multiplicado, isso daqui, ó, multiplicado ainda por abre parênteses, o seno do nosso ângulo alfa. Então, seno de alfa, dividido aqui pelo quê? Pelo seno do ângulo alfa de novo, mais o cosseno daquele ângulo, mais o cosseno de ângulo alfa. Então, nós temos aqui um valor bem pequeno. Então, deixa eu até adicionar mais casas decimais aqui a ele. Vou colocar 5 casas decimais. Ou 4, tá bom. Então, vou ter aqui um valor de 0,0303. Então, kilonewtons por centímetro quadrado. Então, sempre tensões menores do que a que a gente tem lá de admissível. E temos agora também o nosso sigma 3. Nosso sigma 3 vai ser bem semelhante a isso daqui. Então, na verdade, eu vou copiar e vou mudar só o que precisa. Então, meu sigma 3, ele vai ser igual ao meu sigma 1 menos o meu sigma 1 sobre menos sigma 4. E aqui eu mudo de seno para cosseno. E aqui fica seno e cosseno também. Então, nós temos aqui um valor de 0,0223 kN por centímetro quadrado. Então, são esses valores aí de tensão que a gente tem. E como que a gente aplica essas tensões aqui na nossa sapata? A gente pode seguir isso daqui, ó. Então, nós vamos ter isso daqui. Deixa eu mover. Então, vou ter aqui sigma 1, minha primeira tensão ali, ó. Aquela que a gente compara com a admissível, que é a maior tensão que a gente tem aí na nossa sapata. Então, vou ter ela aqui. Vou ter a sigma 2, sigma 3 e a sigma 4. Então, basicamente, a gente distribui as tensões dessa forma aí na nossa sapata. Então, esse esquema de distribuição de tensões. Então, seguindo aqui com isso, já com as tensões determinadas e nenhuma delas extrapolou o que a gente pode ter de tensão na nossa peça, na nossa sapata. Então, vou seguir aqui e vou fazer uma verificação quanto ao tombamento. Então, verificação quanto ao tombamento. Então, tem isso daqui. Qual que vai ser aqui a minha verificação do tombamento? Vou chamar de T e vou admitir que esse T seja um NX. Então, aqui no caso eu criei foi um arquivo novo, né? Então, vou chamar aqui esse NX aqui de cima e esse NY ao quadrado, cada um deles. Então, NX ao quadrado, aqui ó, mais o meu NY ao quadrado. Isso daqui para mim 0,023. Esse valor de t ele é menor do que 1/9. Se esse valor der 1, quer dizer que é. Se for 0, quer dizer que ele é maior então do que 1/9. Então, nesse caso aqui, se o valor for maior do que 1/9, não está ok. Então, a gente tem que redimensionar a nossa sapata porque ela não está passando na verificação quanto ao tombamento. E seguindo,
a gente vai fazer aqui a verificação quanto à altura da nossa sapata. Então, colocar aqui, ó, a altura da sapata, que vai ser o quê? Vai ser aquele H que a gente já viu nas outras sapatas aí. Então, vai ser A menos AP. Então, A menos AP. Isso daqui dividido por 3, para admitir que nossa sapata seja rígida, né? Então, nós precisamos de uma altura mínima de 53,33 centímetros. Então, vou admitir que a altura aqui ela é 55 centímetros aí, ó. E o nosso H0, vou falar aqui que nosso H0, ele é o quê? Ele é H sobre 3. Então, nós temos aqui 18,33 centímetros. Então, vou admitir que meu H, ele tem aí 20 centímetros. Então, essa daqui é a geometria aí da altura da nossa sapata. Então, rodapé e altura maior. Agora, a gente verifica se isso está dentro do comprimento de ancoragem. Então, comprimento de ancoragem. Não vai estar, porque a gente precisa de ancoragem de 61 centímetros ali no mínimo. Então, vou fazer aqui meu primeiro D, que vai ser o H menos o cobrimento nominal. Então, H menos o cobrimento nominal, mais aí o diâmetro da minha barra. Então, a barra aqui que eu escolhi para a minha sapata foi uma barra de 12,5. Então, tem isso daqui como um valor aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui o que eu errei ali. Então, H menos o φ da sapata. Então, o φ da sapata está aqui em 1,25 e o cobrimento está em 4,5 centímetros. E o nosso H está com 20 ali, ó. Então, errei aqui em cima, ó. Aqui é H0. Então, está aqui, ó, 49,5 centímetros. Vou fazer a verificação. D é maior do que o meu LB? Então, deu 0. Novamente. Novamente aqui, ó. Se 1 ok, se 0 não ok. Então, o que a gente vai fazer? Vai aumentar a altura. Quanto que eu preciso aqui na minha sapata? Eu preciso de 61 centímetros de comprimento de ancoragem. Então, vou colocar aqui que minha sapata, vou arbitrar que ela tem 75 centímetros, vamos ver. Então, com 75, eu passo a ter um rodapé de 25 também. Então, eu vou ter aqui, ó, 69, então, de altura útil, que já cabe lá os 61 centímetros de ancoragem. Então, vou deixar com essa altura aqui mesmo. Poderia até colocar 70 centímetros aqui? Poderia. Mas vou deixar aqui com 75. Deixar arbitrar desse valor aí. Se você quiser deixar com 70, pode deixar. Vou deixar aqui no caso com 75 mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer a verificação dos balanços da sapata. Então, verificação dos balanços da sapata. Então, aqui eu estou passando um pouco mais rápido, porque é basicamente o que a gente viu para aquele tipo de sapata centrada. Então, é basicamente o mesmo cálculo que a gente está fazendo aí. Então, vou falar aqui que meu CA vai ser igual ao meu CB. Então, eu tenho balanços iguais na minha sapata. Então, vai ser A menos AP dividido aí por 2. Então, eu tenho aqui um valor de 80 centímetros. Vou já verificar se a gente pode usar o método SEB70. Então, vou pegar aqui H sobre 2. Então, 37,5 centímetros. E 2 vezes H, que é 150 centímetros. Então, o nosso valor aqui de 80 está compreendido dentro desse intervalo? Tá. Então, a gente pode usar o nosso método SEB70 aí para fazer o dimensionamento. Vamos calcular também aqui o ângulo de inclinação da sapata. Então, o ângulo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de inclinação dela, só para a gente ver aí qual que é o ângulo. Então, esse ângulo, eu vou chamar ele aqui de tangente, vou chamar aqui de TG de alfa, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a tan, que vai abrir parênteses H menos H0, isso daqui dividido pelo meu balanço da sapata, vezes 180 dividido por π, para já sair ali em graus. Então, eu tenho aqui, ó, no caso aqui, meu CA. Então, eu tenho aqui, ó, 32,005 graus. Então, H menos H0 dividido por CA vezes os 180 dividido aqui
por π. Lembrando que eu estou aqui trabalhando com uma sapata de 75 e um rodapé aí de 25 centímetros. Aí então, na nossa sapata. Então tem essa inclinação aí. Depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a determinação dos esforços e dimensionamento. Então já vou fazer aqui, ó, determinação dos esforços e dimensionamento. Vou fazer isso aqui então para cada seção, então vou chamar aqui de seção A. Aqui em seção A, eu vou fazer uma média aqui, ó, vou fazer uma relação entre as tensões. Então vou fazer aqui primeira relação, que vai ser 2/3 da tensão σ1, e vou pegar então uma média entre a σ1 e σ2 e dividir por 2 ali para obter uma tensão. Eu vou usar a que for maior. Então vou chamar aqui, ó, sigma média, vou chamar aqui de sigma média 1, vai ser 2/3 da tensão σ1, que vai me dar 0,039 kN por centímetro quadrado, ou então o nosso sigma médio 2, que vai ser o nosso sigma 1 mais o nosso sigma 2 dividido por 2, que vai ser igual a 0,045 kN por centímetro quadrado. Então aqui eu vou escolher qual? Eu vou escolher, ó, a que for a maior entre as duas. Então usar o maior valor entre tensão média e tensão de referência. Então, tensão de referência. Ali eu acabei chamando as duas de média, mas aqui uma é tensão média, essa daqui é a tensão de referência, de cima. Tensão média 1 é tensão de referência, e aqui é a tensão média então que a gente tem. Então vou usar a que for maior aí. Agora eu determino o meu XA, então aquela posição lá que a gente já viu de S1 dentro da nossa sapata, que vai ser o nosso CA mais o 0,15 vezes AP, que é o ponto de aplicação da nossa carga aí dentro da sapata. Então, isso é admitido pelo método, então dá 89 centímetros. A gente já tratou disso aqui anteriormente, então por isso que eu não vou me aprofundar de novo. Então agora a gente vai ter aqui o PA, que vai ser a pressão atuante aí, ó, para a seção A. Então vai ser o quê? Vai ser o nosso sigma médio 2, que é o maior entre os dois ali. Então vai ser o nosso sigma médio 2, que vai ser 0,045 kN por centímetro quadrado. Com essa pressão eu posso determinar meu momento atuante. Então meu momento atuante vai ser o meu PA, vezes aqui o meu XA ao quadrado. Então, XA ao quadrado, isso aqui dividido por 2 multiplicado por B, que é a dimensão oposta da minha sapata. Então, se estou fazendo para A, eu pego a dimensão B. E tem aqui um valor de 35.412,074 kN vezes centímetros. Então, esse é o momento que eu tenho atuando em A. Vou fazer aqui minha armadura em A, então minha área de aço para A. Então, vou ter aqui, ó, vai ficar aqui mesmo, então. Então, vou ter aqui meu gama G, vezes o meu MK, então meu MA, na verdade, né, meu momento atuante aí, dividido aí por 0,85, vezes D, que é a altura útil, vezes o FYK. FYK não, FYD, que é a tensão de resistente aí, de cálculo do nosso aço. Então, nós temos aí 19,37 centímetros quadrados de armadura necessária aí na nossa sapata para a direção A. Então, tem isso daqui. Agora eu vou fazer para a seção B. Então, vou descer aqui, ó. Seção B. Seção B vai ser bem semelhante, eu vou mudar só o que é necessário. Então, vou ter 2/3 da sigma 1. E aqui eu vou ter o que? Eu vou ter a sigma 1 e a sigma 3. Então, daqui 0,041. Meu XA agora vai ser vezes BP aqui, ó. Então, dá 86 centímetros. A tensão média vai ser a 2, que é a maior, então 0,041. O MB aqui, ele vai ser o meu P, vou chamar aqui de PB, né? Então, vou chamar aqui, ó, de PB. E aqui eu vou ter meu XB, então XB dividido por 2 vezes A, que é a dimensão da nossa sapata, a maior dimensão. Então, tem ali, ó, XB
E aqui eu tenho um valor de momento de 33.095,453 kN vezes centímetros. E a área de aço aqui nesse caso, a gente precisa de 18,10 centímetros quadrados. Então essa é a armadura que a gente precisa na seção A e na seção B. Esse daqui é o dimensionamento, eu não vou mostrar a obtenção da quantidade de barras, porque é exatamente igual que a gente tem nos outros vídeos lá, sobre sapata centrada sem momento e sobre sapata com momento atuante em uma direção. Então é exatamente a mesma coisa que a gente faz aí para determinar o espaçamento entre as barras. Por conta disso eu não vou mostrar aqui de novo. Então, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se gostou, já desce aí, já deixa seu like, já comenta aí o que você achou desse vídeo, dessa nossa aula aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações sempre que a gente lançar vídeo novo. Então a gente vai ter uma série aí sobre fundações bem completa e sobre outros temas aí também no cálculo estrutural. Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.